Paz do Senhor, queridos, é uma alegria poder estar com você na célula e pensar um pouco daquilo que nós falamos domingo no culto, que é em base de João 6,35, quando Jesus diz para os judeus, para quem estava escutando, para os discípulos, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. E nós levamos esse texto dentro do seu contexto, porque por mais que o texto precise falar para nós hoje, nós precisamos entender o que Jesus estava querendo dizer. E no contexto dos judeus, dizer eu sou remetia à lembrança do Antigo Testamento, quando Deus por algumas vezes falou, um homem falou com Moisés e disse eu sou. E outras expressões que tinham falas divinas, usava-se a expressão eu sou. Quando Jesus vem e começa a dizer eu sou, já há aquela apreensão de uma mensagem subliminar, mas Jesus não usa só a afirmação eu sou, mas também usa um complemento para essa afirmação 6 vezes no Evangelho de João. E ele fala de eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. E Jesus está querendo dizer que Ele é esse Messias que foi prometido do Antigo Testamento e Ele é essa solução em pessoa. Jesus é tudo o que nós precisamos. E aqui nós temos uma discussão de contexto nesse texto que Jesus acabava no dia anterior, na noite anterior, de multiplicar pães e peixes por uma multidão. E ele sai com seus discípulos, atravessa o mar da Galileia, os seus discípulos vão primeiro de barco e logo depois Jesus vai caminhando atrás, mas caminhando sobre as águas. Os discípulos pensam, é de noite, pensam que é um fantasma e Jesus novamente usa essa expressão dizendo sou eu sou. Quando eles chegam do outro lado, na manhã seguinte, o povo que comeu o pão, ficou do outro lado da margem, vai atrás de Jesus. E aí vem toda essa discussão deles dizendo para Jesus, faz mais sinais para que nós creiamos em Ti. E Jesus simplesmente diz, olha, o sinal não está suprindo a necessidade de vocês de fé, porque o povo estava insaciável no sentido de ver demonstração de poder. E Jesus acabara de multiplicar pães para tanta gente e o povo diz, Moisés nos deu maná, Moisés nos deu pão que desceu do céu. E Jesus claramente diz, corrige o ponto de vista dos judeus e diz, olha, não foi Moisés que deu para vocês, foi o meu Pai que deu para vocês o pão. Então os discípulos dizem, então nos dá de comer desse pão todos os dias. E Jesus diz, não é necessário, se vocês vierem a mim, vocês vão comer um pão que nunca mais vai dar fome. E foi isso que nós falamos no domingo, desse pão que é o próprio Jesus. Não é aquilo que Jesus pode dar, mas é aquilo que o próprio Jesus é na vida de cada crente, que faz com que a gente como igreja não fique buscando aquelas coisas que o Senhor pode dar, não obstante Ele possa dar tantas coisas. Pode nos encher a despensa de alimento, pode prover o emprego, pode dar um casamento abençoado, pode restaurar, pode curar e vai curar. Mas Jesus é mais do que uma cura, Jesus é mais do que provisão. Jesus é o pão vivo que desce do céu, Ele é o pão da vida. E eu gostaria de fazer 3 perguntas para vocês. A primeira delas que vocês podem discutir na célula. Qual era a importância do pão na alimentação dos judeus? E por que Jesus dizer que Ele era o pão da vida é tão importante? Segunda pergunta é por que nessa expressão se usa o artigo o pão da vida e não poderia dizer simplesmente pão da vida? Ou Jesus é pão para a vida? E terceira pergunta, e quando Jesus fala venham a mim e creiam em mim, Ele diz, aquele que vier a mim nunca mais terá fome, e aquele que crer em mim nunca mais terá sede. O que quer dizer isso? Vir a Jesus e crer em Jesus. Que Deus te abençoe e que nós possamos lembrar que só Jesus pode suprir o vazio que nós temos dentro da alma, e quando encontramos Jesus, esse vazio desaparece, porque Ele é o pão que supre a nossa vida. Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele é a palavra encarnada, o verbo que se fez carne. Que possamos estar interessados nesse tempo como igreja, como célula, como cristãos, não naquilo que o Senhor pode nos dar, Ele pode nos dar muita coisa, mas naquilo que o Senhor é. Ele é o pão da vida.
Ele alimenta aquele vazio que o ser humano tem na alma. Só Jesus pode alimentar a nossa alma. Que Deus te abençoe.